Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula do canal do professor Wesley Martins. E no vídeo de hoje resolveremos uma questão da OBMAP de 2005, a questão número 4, nível 3, da segunda fase, utilizando o software GeoGebra. A resolução dessa questão utilizando o GeoGebra faz parte da minha dissertação de mestrado Profimate na Universidade Federal de Alagoas, cujo título é o uso do GeoGebra na demonstração de teoremas da geometria plana. Então, vamos lá, pessoal? Essa questão, ela diz o seguinte: um prefeito quer construir uma praça quadrada de 10 metros de lado, que terá 4 canteiros triangulares de pedra e um canteiro quadrado de grama, como na figura. O prefeito ainda não decidiu qual será a área do canteiro de grama e por isso o comprimento do segmento AB está indicado por X na figura. Resolveremos apenas o item A desta questão, que diz o seguinte: calcule a área do canteiro de grama para x igual a 2. As demais questões também são possíveis, de serem resolvidas de forma algébrica no GeoGebra, certo? Mas a gente vai trabalhar mais a parte de construção, que é a segunda questão. Então, vamos lá, pessoal? Agora, com o nosso GeoGebra aberto, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é adicionar a mesma figura que representa o canteiro do parque. Então, vocês podem vir aqui e inserir a imagem, se tiver no computador de vocês. Procura no computador, insere. Mas eu vou aqui, já copiei, só vou apenas colar, Ctrl V. A figura está aqui, vocês podem diminuir ela, tá certo? Vou mover aqui e colocar em um local apenas para vocês visualizarem. Na questão diz que essa praça ela tem 10 metros de lado. Então, eu vou ter que criar um quadrado com 10 metros de lado aqui, no caso 10 unidades. Então, como é que a gente poderia fazer? Primeiramente eu vou alterar aqui, renomear esses pontos, vou botar aqui W. Vou botar o M. Lembrando que eu estou colocando a figura aqui porque eu não quero estar mudando de página, certo? Mas vocês, com o auxílio, já da questão em mãos, vocês não precisam. Então aqui eu vou criar meu polígono. Então eu posso vir aqui nessa seção de ponto e começar a colocar os pontos. Por exemplo, o primeiro ponto seria aqui na origem. Como ele diz que são 10 centímetros, 10 metros de lado, poderia botar o outro ponto aqui. De 10 em 10, né? 10 na vertical aqui. E aqui eu teria meus 4 vértices, né? Só que dessa maneira, você pode acabar até errando, né? Eita, professor, cliquei no lugar errado. Então, eu aconselho que vocês venham aqui na entrada e coloque justamente as coordenadas que vocês querem. Por exemplo, digite o ponto A, só A maiúsculo, e coloca aqui, por exemplo, 0,0. Então, automaticamente o ponto A vai ser criado na origem. O ponto B, então, 10,0, né? 10 de x. O ponto C, 10,10, tá o ponto C. E por último o ponto D é 0,10. Aqui eu criei meus 4 pontos. Venho aqui na parte de polígonos e crio meu polígono. Então ligo aqui todos os pontos, né? Que serão os vértices desse meu polígono. Criei o polígono. Vou tirar a malha aqui, botão direito, exibir malha, sem malha, para facilitar, certo? Vou mudar a cor aqui, como na figura é um cinza, vou colocar aqui cinza também. Vou aumentar a transparência, certo?
O que é que eu posso fazer aqui, pessoal? Vocês estão observando que eu tenho a minha figura. Eu quero saber se ele tem 10 lados mesmo. Então, venho aqui, ó. Distância ou comprimento. Se eu clicar aqui, ó, vai mostrar que A é 10, B também é 10. Então, consequentemente, os outros lados têm a mesma medida. Ok até aí? Agora eu tenho que criar o outro quadrado aqui, que é o preto, onde vai ser inserida a grama. Mas vamos observar o seguinte, pessoal. Seria muito fácil eu colocar os pontos aqui, né? E mostrar para os meus alunos já o valor, né? De área, né? Do quadrado aqui, onde seriam colocadas a grama. Mas eu quero mostrar como eu posso utilizar o GeoGebra para qualquer coisa, digamos assim. Então veja, na questão ele diz que a distância entre A e B é um valor x. Esse valor x é um valor variável, pode mudar. No item A, ele quer saber a área, né, de grama plantada. E ele diz que x é igual a 2. Mas vamos imaginar que a gente pega essa mesma questão, né, e altere e coloque x igual a 8. Ou x igual a 7, x igual a 1, certo? X igual a 9, x igual a 5. Como é que o aluno poderia ver a mudança de área mudando o valor de x? Então, é apenas criar um controle deslizante. O que é um controle deslizante? É uma forma da gente variar aquela determinável valor, né? Então, clico aqui, ó, eu vou criar um controle deslizante x, certo? Porque como ele diz que x é igual a 2, a distância é x, né? E eu vou botar do intervalo de 0 a 10. Por que o intervalo de 0 a 10? Porque como o lado do quadrado ele é de 10 metros, então a distância pode ser 0 ou pode chegar a 10, né? E eu vou colocar um incremento aqui, 1, porque ele pode ir alterando de 1 em 1, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto. Fiz isso. Veja, se eu mexer no controle deslizante, não muda nada. Por quê? Eu não associei nada a esse meu controle deslizante. O que é que eu vou olhar agora? A questão diz que no ponto AB, certo, da imagem aqui, é uma distância x. No item A, diz que esse valor de x é de 2 unidades. Então, o que faremos agora? Eu vou criar um ponto aqui, justamente que dista 2 unidades do ponto D. Ou uma distância x, né? Então, eu venho aqui na entrada, o ponto E. Como eu quero que ele tenha uma certa distância de D, então essa distância é x. Na horizontal, e ele vai permanecer na vertical com o valor de 10. Criei meu ponto. Observe na medida que eu aumento aqui, ó, o valor, né, no meu controle deslizante, o ponto E se afasta do ponto D. Agora eu vou criar um outro ponto, ponto F. Como é que eu posso criar um ponto F? O ponto F, ele está no eixo de quem? Vou colocar aqui no eixo de Y, tá certo? É F no ponto de Y. Então, no eixo de Y, ele não vai variar o x sempre vai ser 0, então 0. Ele apenas vai variar o valor de x. No caso, ele está aqui, ele vai aumentando. Então, é 0 mais o valor de x, que é justamente, né, a variação aqui, que é o ponto F. Vou criar o ponto G aqui no segmento AB. Então, G igual... No ponto G, vocês vão observar que ele não vai variar o valor de Y, porque está na horizontal, né? Ele só vai
variar o valor de x. Mas observem aqui na imagem que ele está bem próximo aqui, né? Do fim. Então, a gente vai fazer o inverso. Aqui eu somei e vou subtrair. Então, vai ser 10 menos x. E o valor aqui, zero. Por último, vou criar o ponto H. O ponto H, ele vai estar aqui, certo? No segmento BC. Ele vai variar apenas verticalmente. Então, no caso, horizontalmente, ele vai permanecer com o valor de 10. E à medida que eu afastar o ponto E, o ponto H ele tem que diminuir. Então, vai ser 10 menos x. Feito isso, pessoal, eu já criei aqui, certo? Todos os meus controles deslizantes. Então, observe que na medida que eu aproximar aqui, ó, eles vão coincidir com os versos do quadrado cinza, né? Da praça, os versos da praça, né? Então veja, ó. O que é interessante agora? Interessante é eu formar um novo polígono. Então, meu polígono é F, G, H. Cria um novo polígono. Veja, vou mudar aqui a cor para o preto. Fica melhor da gente observar. Vou fazer algumas alterações aqui, só para a gente visualizar melhor os pontos. G, F. Se vocês quiserem, vocês podem tirar os eixos também, certo? Vocês podem ocultar alguns segmentos, certo? Então vou tirar aqui esses rótulozinhos e fica a imagem mais limpa. Certo, pessoal? Feito isso, eu quero descobrir a área. Então, para descobrir a área, pessoal, eu vou fazer de um jeito, certo? Observando só a área do quadrado maior de lado 10 e agora desse quadrado preto, né? Então, primeiramente eu venho aqui, ó, e eu peço a área. Eu vou clicar no quadrado cinza. Eu vou ter aqui a área do meu quadrado cinza, certo? Que é o quadrado ABCD, vai ter 100, né, unidades aqui, né? No caso, 100 metros quadrados de área. Se é um quadrado de 10 lados, 10 vezes 10, 100. Já se eu clicar no meu quadrado preto, vocês vão observar que a área agora ela passa a ser 82, certo? Metros quadrados, 82 unidades. Mas eu tenho que observar que o x aqui está 1, né? E eu quero para x igual a quanto? 2. Então, a área, quando a distância entre esses pontos for 2 metros, é 68. Ô, professor, como é que o senhor sabe disso? Veja, eu vou calcular a distância do ponto D até o ponto E. Calculei a distância aqui. Nesse caso, de D até E, qual é a distância? 2 metros, né? Vou calcular a distância aqui de E até C. Qual foi a distância de E até C? 8. Então, observe, à medida que eu mudo aqui, o valor da distância também muda, certo? Como ele quer que x seja igual a 2, então a área desse quadrado, a área de grama, será de 68 metros quadrados. Apenas por uma questão de verificação aqui, eu posso calcular as outras medidas. Dos outros lados.
para vocês observarem que eles ficaram com as distâncias corretas, né? Uma coisa que eu posso fazer também aqui, para verificar se realmente essas áreas aqui, né, onde vão ser colocadas as pedras, somadas à área onde vai ser colocada a grama, vai dar a área total que é de 100, eu poderia criar polígonos aqui. Então, vou criar aqui 4 polígonos, né, 4 triângulos. Então, ó, venho aqui, crio o primeiro, venho aqui, crio o segundo. Vou até mudar a cor para a gente observar que são polígonos diferentes. E isso seria uma forma de mostrar aos alunos que a gente também, quando mudasse o valor de x, a área dessas regiões onde seriam colocadas pedras também mudaria. Então, deixa eu tirar esses rótulos aqui. Pronto, pessoal. Tirei os rótulos aqui. O que é que eu posso fazer agora? Eu vou alterar a cor de cada um desses triângulos aqui. Vou colocar um verde. Aumentar a transparência aqui. Desse, vou colocar um vermelho. Aumenta a transparência. Aqui eu vou colocar um amarelo. Aumenta a transparência. Desse daqui vou colocar um azul. Certo? Vou aumentar a transparência. Então, observe o seguinte. Fiz isso. Posso aqui também pedir a área. Então, a área daqui, só clicar em cima. Daqui, clicar em cima. Certo? Só clicar em cima dos polígonos. Então, vocês vão observar que a área desse triângulo verde é 8. A área do triângulo amarelo é 8. A do azul é 8. E a do vermelho também é 8. Então, se eu somar 8 mais 8 mais 8 mais 8, vai dar 32. 32 com 68 vai dar o total de 100. Então, 100 metros quadrados. Se eu mudar meu controle deslizante, vocês vão observar que a área muda, mas mesmo assim o somatório total ainda vai dar 100. Agora aqui é 4,5, quando x é igual a 1. 4,5 mais 4,5 mais 4,5 mais 4,5 vai dar 18. 18 com 82, 100. Se meu x for igual a 9, certo? A mesma situação. Se meu x for igual a 5, 12,5 mais 12,5 mais 12,5 mais 12,5 vai dar 50. 50 mais 50, 100. Então, isso daqui é uma forma de mostrar aos alunos, né, justamente a variação. Então, ó, fica de uma forma dinâmica. Professor, se x for igual a 2, a área é 68 de grama. E se x for igual a 7?
a área 58, né? E a área que vai ser colocada pedra, cada área de pedra é 10,5. Então, isso é uma maneira, né, de nós utilizarmos o GeoGebra para fazer a resolução dessa questão e explicar, né, justamente a variação aqui. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham aprendido. Então, se gostaram, curtam o vídeo, se inscrevam no canal, que logo logo teremos mais resoluções de questões da UBMAP utilizando o GeoGebra. Um forte abraço e tchau, tchau.